Olá, boa noite ou boa tarde, de acordo com o local e a hora onde sejam a escutar-nos. Cá estamos de novo em mais um Evangelho no Lar, para o qual convidamos logo de início, como habitualmente, para não se esquecerem de reunir a água e os copinhos para que depois, na parte final, os possamos beber. Nós vamos iniciar, como habitualmente, com um cântico. Pelo nosso Rui, pela nossa Helena, pela nossa Sara, desculpem. Página 26. Gratidão, Mestre Jesus, porque mais uma vez não desistimos, estamos aqui a ouvir as Tuas palavras, os Teus ensinamentos neste Evangelho do Lar. Reunidos em família, hoje temos que ter os ouvidos abertos para compreender cada uma das Tuas palavras e sabê-las usar e praticar. Por isso te peço, Senhor, que saibamos estar atentos, que saibamos compreender todos os ensinamentos que hoje aqui se dirigem
à nossa família, ao nosso lar. Te agradecemos por isso tudo, Senhor. Por isso, fica conosco, dá-nos o apoio que necessitamos, estar atentos, para que possamos um dia compreender bem melhor as tuas palavras, os teus ensinamentos neste momento. Fica conosco, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23º, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Itens 9, 10 e 11. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Vim para lançar fogo na terra. E que é que desejo eu, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso que ele se cumpra. Julgueis que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu não vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, elas estarão divididas, umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, possa ter dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Vim lançar o fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinamentos? Não haverá blasfémia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfémia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas a forma, um pouco equívoca, não exprime com exatidão o seu pensamento, o que faz com que se enganassem sobre o seu verdadeiro sentido. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porque Jesus não poderia desmentir-se. Capítulo 14, item número 6. A mensagem de hoje vem no livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira. E a mensagem tem como título Violência. Por vezes ouves defender a violência, apontando a expulsão dos vendilhões do templo atribuída a Jesus. É episódio que serve para justificar muita coisa, e ninguém sabe ao certo se a lição é parabólica ou se foi mesmo como a descrevem os evangelistas. Todavia, o episódio é bem mais profundo. Sempre Jesus se socorria das práticas da época, dos costumes do povo, para disseminar a sua boa notícia sobre o reino de Deus e os caminhos que a ele conduzem. Recorda a condenação da violência implícita nos ensinos de Jesus. Quando descia do Tabor, dialogando com os discípulos surpreendidos com a presença de Elias e Moisés, Jesus não podia ser mais claro na sua condenação, quando afirma que, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam são os que o conquistam. Era alusão à violência condenável e ao convite, antes, ao esforço de aprimoramento íntimo. Vigia, pois, dentro de ti.
Pacifica o teu coração, erradica todo e qualquer resquício de violência, instala a paz que Jesus irradia para todos e espalha à tua volta. O mundo está a precisar de verdadeira paz, a começar por ti. As duas leituras da semana, começamos por comentar esta segunda do livro Vem Comigo, relativamente à questão dos vendilhões do templo, assim como a mensagem de hoje do Evangelho sobre o não vim trazer a paz, mas a divisão. Dá-nos a sensação, se interpretarmos ao pé da letra, na realidade que é uma incongruência, que é contraditória aos ensinamentos do Cristo, já que ele nos disse que nos ensinou que deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos e inclusivamente não divulgava a paz, não é? Divulgava a paz, a tolerância, a paciência. Relativamente aos vendilhões do templo, e como a leitura também nos diz, Jesus sempre se utilizou dos costumes da época. E na realidade existem várias formas, à época, existiam várias formas de se profetizar, não só pela palavra, não só pela cultura, pela arte, mas também através de atitudes mais extravagantes, que chamassem mais a atenção, que é a questão que na realidade ele fez, ou supostamente fez, porque se formos interpretar isto ao pé da letra, não acharíamos que Jesus se tivesse utilizado da agressividade e da violência, mas precisamente de uma forma típica de se profetizar, que eram as atitudes extravagantes que pudessem chamar a atenção do povo e, por isso, derrubar os balcões do comércio. Por outro lado, relativamente à primeira leitura do Evangelho, no capítulo 23, Estranha Moral, este capítulo fala-nos não propriamente do facto de nós odiarmos a quem quer que seja. Logo dos primeiros itens, Jesus fala quem odiar o pai e a mãe, ou quem não odiar pai e mãe e não me seguir não poderá ser meu discípulo. O ódio, na altura, esta palavra, que já que o nosso vocabulário é muito pobre, e na altura também a linguagem era muito pobre em vocábulos, ódio não tem o significado que nós temos, que nós lhe damos hoje. Ódio significa amar menos. E, portanto, esta lição, a lição deste capítulo, é fundamentalmente, tem muito a ver com os apegos, com o apego às coisas da matéria. E as coisas da matéria não são propriamente dinheiro, valores materiais, mas também pessoas, não é? Mas também aos familiares, mas também em detrimento daquilo que é espiritual. Então, a leitura de hoje, como falávamos, quando Jesus nos ensina a amar o próximo, como é que ele pode dizer que não veio trazer a paz? Na realidade, a sua mensagem, os seus ensinamentos são ensinamentos de paz. Ele veio trazer esses ensinamentos. No entanto, a consequência, a interpretação dos seus ensinamentos, nós estamos a comemorar, estamos a sair da Páscoa, não é? A comemorar a ressurreição do Cristo, já que o ensinamento principal depois da crucificação é precisamente o ensinamento de que não se morre. Jesus veio matar a morte através da ressurreição. Mas estamos a relembrar essa fase. E precisamente a vida de Jesus transcreve exatamente e explica de uma forma prática este ensinamento, ou esta mensagem que Jesus deixou, que não veio trazer a paz, mas a divisão. Porque na realidade nós homens, ainda imperfeitos, ainda nos apegamos às coisas materiais e ainda nos apegamos ao poder, não? Ao domínio. E àquela época, os sacerdotes e a religião da época acabou por levar Jesus
à morte, precisamente porque a mensagem que ele trazia era uma afronte, era uma ameaça, precisamente ao poder que eles exerciam sobre o povo, nomeadamente através da ignorância. E à medida, mesmo após a vinda de Jesus, mesmo após a partida do Cristo, os seus ensinamentos foram se instalando muito lentamente. Ainda hoje, nós depois da partida agora do Papa Francisco, ouvimos outro dia falar de alguns candidatos para cardeais para poderem ser Papa. Não vamos dizer o nome, que já não nos recordamos, mas prestámos atenção a uma característica de um deles, nomeadamente o facto de este candidato a Papa defender que as missas deveriam voltar a ser ditas em latim. Faz-nos recordar há uns anos atrás, em que todos os ensinamentos, todo o Evangelho era passado em latim. Que o povo não percebe absolutamente nada, não compreende aquilo que é dito. Então, pela ignorância, pela incompreensão, o povo vai fazendo aquilo que o homem, que se diz representante de Deus na Terra, vai dizendo. E ao longo destes tempos, ao longo dos séculos, nós fomos vendo torturas, guerras em nome de Jesus, em nome de Deus. Basta relembrar a Inquisição e, apesar de, segundo o livro Boa Nova, no capítulo 29, os 500 da Galileia, que no fim Humberto de Campos acaba por dizer que estes 500 que ouviram Jesus no monte, quando lhes apareceu após a sua morte, foram aqueles que foram convidados à divulgação da sua mensagem ao longo dos tempos, reencarnaram novamente na Terra como grandes missionários na área da ciência, da cultura, e muitos deles foram sacrificados. Muitos deles não foram reconhecidos. E, portanto, o ensinamento que esta leitura nos traz é isso, é que, na realidade, nós ainda estamos muito apegados às coisas materiais, ao poder, ao domínio, dado o nosso orgulho, dado o nosso egoísmo, e muitas das vezes fica, se não grande parte delas, a nossa mudança, a nossa transformação cria, mesmo interiormente, uma guerra entre nós. Guerra ou desentendimentos uns com os outros, até mesmo na família, precisamente interpretações diversas daquilo que é a mensagem de Jesus, porque nós fazemos interpretação conforme a nossa conveniência, não é? Para nos desculparmos, na maior parte das vezes, dos erros que ainda vamos cometendo. Então, o convite é que nós interiorizemos a mensagem do Cristo, que a compreendamos através do Consolador prometido pelo Cristo antes da sua morte, aquela que é a doutrina espírita que nos recorda os seus ensinamentos e que nos esclarece e que nos traz a compreensão daquela que é a verdade, que interiorizemos e que façamos esforços por nos transformar interiormente. Que Jesus nos abençoe. O texto 2 do tema do Evangelho, não vim trazer a paz, mas a divisão, poderá ser um texto com título que abordará uma faceta daquela personagem que é Jesus, que talvez não corresponda à pessoa, àquele espírito. Nós vamos sabendo, pela mensagem dos imortais, que Jesus é o nosso governador, é um espírito puro, é um espírito onde todas as virtudes estão nele concentradas. Se ele era carinhoso, se ele era amigo do amigo, se ele era capaz de libertar aqueles até que crucificaram, aqueles que ele lembrou como estando doentes,
quando tiveram essa ação tenebrosa de o crucificar, sem culpa. Quando ele era essa pessoa, como é que ele pode trazer uma lei que nós possamos interpretar para nos dividir? Como? A divisão está de facto em nós, como também ouvimos. A divisão somos nós na interpretação que fazemos àquilo que nos é dito, que nos é lido, que pomos em causa. Dizem os estudiosos que Jesus no seu tempo falava aramaico. E a língua aramaica era uma língua curta, com poucos vocábulos, dos quais poucos vocábulos quereriam dizer muito. As anotações dos evangelistas foram traduzidas para grego, para o latim e depois para as diferentes línguas. É muito natural que nestas transcrições permanentes surjam interpretações de quem o está a fazer, dando ideias de um termo que estão a ler e que propriamente o termo não corresponde àquilo que é o inicial. É natural. E é muito natural também que, quando ouvimos uma doutrina nova, com ensinamentos, com aconselhamentos, com formas de vida totalmente diferentes daquelas que habitualmente nós temos, é natural que perante uma doutrina nova, uma orientação nova deste tipo, nós possamos apresentar resistência para aquilo que é a nova orientação. É o que está a acontecer com o Espiritismo hoje, como aconteceu no seu tempo do Cristo. Ao longo dos tempos, houve sempre uma resistência daqueles que ouviam, porque as leis de Deus que ele trouxe são leis muito simples. Leis simples, que em poucas palavras se interpretam e percebem. Agora, mais até, com os esclarecimentos dos imortais para dúvidas que aparecem nas mensagens curtas que o Evangelho traz e que às vezes a nossa pouca compreensão e capacidade de entendimento ainda nos levam a ter interpretações divergentes. É natural que haja, portanto, estas diferenças. Não é por acaso por isso que, entretanto, Jesus, em seu tempo, disse através do Evangelho de João, conforme ele o confirma, que enviaria o Consolador para esclarecer todas as coisas. O Consolador está aí agora e não temos essas dúvidas. Se elas existem a partir de agora, é porque nós continuamos com os mesmos pensares e as mesmas atitudes do passado. Prevalecem no homem, atendendo à sua altitude curta em termos espirituais, altitude de desconhecimento particularmente, o egoísmo continua a prevalecer em muitos de nós. O orgulho continua a prevalecer em muitos de nós, a vaidade. Por isso contestamos as coisas que nos dizem que devemos fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Mas quando a gente ouve uma orientação destas e quando simultaneamente recebemos um mal profundo de um vizinho, de um amigo e que nos fere, como é que nós reagimos? Olhamos primeiro para o mandamento ou olhamos para aquela ação que há instantes ou que ontem ou anteontem nos foi dirigida? Olhamos para a ação, não olhamos para o ensinamento. Por isso temos que perceber, de uma vez por todas, que o ensinamento traz orientações espirituais muito profundas e necessárias para o nosso adiantamento. Temos que as perceber. E se nós vamos percebendo ao longo das múltiplas reencarnações. Por isso é que nós estamos cá na Terra. Sendo o mundo Terra um mundo muito atrasado em termos espirituais, nela habitam nós, aqueles que ainda temos muitos resgates, muitos erros praticados num passado triste e que agora estamos a tentar ultrapassá-los, aceitando essas situações como necessárias, os males, as dificuldades, as incompreensões, os infortúnios, as doenças, para que de uma vez por todas possamos expurgar tudo aquilo que realizamos no passado, que não deveríamos ter, digamos, desenvolvido. A tua mensagem que está aí é mais uma mensagem de alerta para todos nós, de alerta para a nossa família, de alerta para a compreensão daqueles que estão connosco na nossa família, não são obrigados a seguir os caminhos que nós estamos a seguir, em termos espirituais, por exemplo. Porquê é que há divisão numa família quando nós falamos na religião? Porque as pessoas que estão connosco nem todas estão no mesmo degrau de evolutivo de conhecimentos espirituais.
temos que os aceitar como eles são, temos que os compreender, temos que os orientar de forma a que não criemos divisões. Era isso que Jesus queria fazer e lembrar no seu tempo, mas ele sabia que era muito difícil, como ainda hoje é. Então o Consolador prometido, o Espiritismo, reeditando e relembrando cada vez mais aquilo que são as grandes mensagens de Jesus que trouxe do Pai, que trouxe de Deus, estão aí para que cada vez mais as possamos em prática, as possamos pôr aí nas nossas vidas, porque sem esse tipo de atitude, de modificação, não vamos conseguir chegar aos tais estados sublimes, às tais moradas que ele nos prometeu. Então que este Evangelho, curto como ele é, nos traga os ensinamentos e as lembranças definitivas para que de uma vez por todas possamos seguir de forma a que alcancemos mais rapidamente o tal reino que ele nos prometeu. Deus, nosso Pai, e Jesus, divino amigo incondicional de todas as horas, nós vos agradecemos por estes momentos de Evangelho no lar, em que, reunidos em teu nome, podemos recordar e aprender os teus ensinamentos. Vos pedimos, Mestre Jesus, ajuda-nos a compreendê-los e a colocá-los na nossa vida, no nosso dia a dia, pois só tu és o caminho, a verdade e a vida. Hoje te queremos pedir, Jesus, como sempre o fazemos, por todos a humanidade que sofre, de corpo ou na alma, que possam sentir o teu amor, o teu alívio das suas dores e a esperança no futuro, pois tudo passa. E o amanhã pode ser construído por nós, para ser bem melhor, pondo em prática tudo que nos ensinaste. Ajuda-nos, Jesus, a esquecermos o nosso ego, a esquecermos as nossas diferenças, por maiores que elas sejam. E nós que nos dizemos cristãos e que queremos ser, a abrirmos os braços a todos, sem distinção, de raça, de credo, de classe social, enfim, esquecermos todas as diferenças e abrirmos os braços e darmos as mãos, unidos como irmãos que somos, reunidos na mesma caminhada, rumo à perfeição, rumo à casa do Pai que Jesus nos prometeu, que nós saibamos dar o exemplo, onde quer que estejamos, Senhor, que sejamos luz de amor, de paz, de caridade, compreensão, todas essas virtudes do homem de bem. Abençoa toda a humanidade nesta noite, Senhor, envolve a todos na tua paz, hoje e sempre, que assim seja. Página 5.
E estamos a chegar ao final de mais este Evangelho, para que ele traga os benefícios espirituais que todos os Evangelhos trazem quando são dirigidos ao mais alto. E o mais alto nos pede que nos liguemos sempre que possível a eles, para que brotem as pétalas, as energias, a proteção, a ajuda espiritual que podemos obter. Queremos dizer que estaremos amanhã de novo em mais uma palestra online e depois, de novo, na sexta-feira, em mais uma palestra no nosso salão. Aproveitamos para lembrar que não se devem esquecer de beber a água que, entretanto, foi preparada, fluidificada pelos nossos mentores espirituais, os mentores de todas as casas, e desejamos um bem-ajam a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, de acordo com o local onde sejam todos a escutar-nos. A paz do Senhor fique com todos.